Bem-vindo, pessoal, ao curso de auxiliar veterinário em centro cirúrgico. O auxiliar veterinário focando no centro cirúrgico, focando na instrumentação cirúrgica, focando na parte que é salvar e curar a vida dos animais com as mãos, né? Então, eu vou gravando a primeira aula de vocês de hoje, aonde vou falar um pouquinho sobre centro cirúrgico, o que vem a ser o centro cirúrgico, como é que vamos agir e falar um pouquinho sobre auxiliar veterinário com foco no centro cirúrgico. Provavelmente, se você está aqui, você já tem uma boa experiência já de auxiliar veterinário. Alguns de vocês foram nosso aluno lá do CEMEV Cursos e gostaria de agradecer, obviamente, a vocês por mais uma vez estar confiando a sua carreira, o seu futuro na gente, tá? E eu vou falar uma coisa para vocês que eu gosto muito, né, para quem me conhece, que é o centro cirúrgico. A minha vida, rotineiramente, todos os dias está dentro do centro cirúrgico. É uma das especializações que eu mais curto. Eu tenho algumas especializações na veterinária, mas ver o resultado do teu trabalho é muito legal. E vamos falar um pouquinho para vocês tornarem um profissional que vai ajudar o veterinário com mais qualidade, com mais ênfase e vai salvar o local aonde é galinha de ovos de ouro de qualquer profissional veterinário. Muitas vezes na veterinária, a maioria é um setor que o dono das clínicas veterinárias, dos hospitais veterinários gosta muito, né? Por causa que tem um retorno financeiro muito legal em relação ao consulta, outras coisas, e também é ali aonde o proprietário está muito nervoso, o proprietário está muito estressado, muito preocupado, porque seu amigo, seu melhor amigo, seu cachorro, o seu gato, o seu animalzinho de estimação, o seu filho, né, às vezes de 4 patas, está ali sofrendo um procedimento que tem como consequência curar ou às vezes tentar reduzir o sofrimento dele para alguma coisa, né? E a gente ali como auxiliar veterinário, a gente como médico veterinário, a gente como equipe cirúrgica temos que agir de maneira a tentar entregar um resultado muito satisfatório, já que esse procedimento, ele sem exceção nenhuma, ele acaba envolvendo risco de óbito para o paciente, né? Existe chance do paciente entrar vivo, bem, e muitas vezes entrar e falecer, né? Então, assim, muitas vezes algumas pessoas vão achar que é erro médico, mas muitas vezes é um procedimento que envolve altíssimo risco. Então, por isso, esse curso vai ser montado para você, falando um pouquinho sobre auxiliar cirúrgico, com ênfase em cirurgia e instrumentação cirúrgica, para que você consiga ser um profissional, né, um pouquinho mais diferenciado e fazer com excelência, ou com um pouquinho melhor do que ontem, né, como eu costumo falar pessoal fazer, do que a gente fazia atualmente. E vamos, primeiramente, também entender, né, que vamos dividir o centro cirúrgico em 3 etapas. Vamos dividir tudo em pré-operatório, tudo que acontece antes da cirurgia. Vamos dividir o centro cirúrgico também em transoperatório, que é o ato cirúrgico propriamente dito. E vamos dividir também a terceira fase da cirurgia em pós-operatório. Então, vamos dividir essas 3 etapas, pré, trans e pós-operatório, vai ser as fases da cirurgia, né? E é aí que vamos atuar e vamos ver como é que o auxiliar veterinário vai nos auxiliar, vai nos ajudar, porque na verdade é uma equipe cirúrgica toda, onde se não tiver o auxiliar, nada funciona, se não tiver o veterinário, nada funciona, se não tiver o anestesista, o cirurgião, nada funciona. Então vamos falar um pouquinho para vocês, um pouquinho sobre essas 3 fases, pré, trans e pós-operatório para vocês. Mas antes de falar sobre o que acontece antes, durante e depois da cirurgia, eu não posso deixar de classificar primeiramente o que vem a ser a cirurgia em si, né? A cirurgia, também conhecido como procedimento cirúrgico. Procedimento cirúrgico e cirurgia é a mesma coisa, né? Eu falo assim, eu vou fazer uma cirurgia no animal, ou vou fazer um procedimento cirúrgico, tá? E esse procedimento nada mais é do que um procedimento feito por uma equipe, onde inclui vários profissionais, que vamos ver daqui a pouquinho, que é o anestesista, o cirurgião, vocês auxiliares, né? Você que está lá às vezes ajudando, até como um estagiário de veterinária, né? E toda a equipe vai estar focada a fim de salvar e curar o paciente através das mãos. Nada mais é do que procedimento cirúrgico, é uma intervenção manual, mãozinha, né? E instrumentos, passar uma bisturi, uma tesourinha, alguma coisa no corpo do paciente para poder facilitar, para diagnosticar. Então a cirurgia não é somente para curar, é para diagnóstico. Por exemplo, o cachorro tem uma massa na barriga, eu não sei o que é. O gato tem uma massa no tórax, eu não sei o que é. A gente pode abrir cirurgicamente para olhar, né? Então também é um procedimento feito para diagnosticar. Tratar, eu já sei o que é, vou tentar corrigir, né? A cachorra lá tá com uma infecção de útero, tem que arrancar o útero dela fora, porque tá com abscesso. A gatinha lá tá com um tumorzinho na mama, tem que tirar esse tumor para esse tumor não espalhar para o corpo inteiro. Então vamos diagnosticar e também vamos tratar esse paciente. E vamos também curar, né? Curar de alguma doença, para ver se tem alguma coisa lá, o cachorro se cortou, brigou, se machucou, e a pele tem que restabelecer o fechamento novamente da pele. Então, a cirurgia, vamos usar nossas mãos para curar, tratar
e para diagnosticar algumas doenças, tá? Então é isso que é um procedimento cirúrgico, propriamente disso. E isso é feito através de uma equipe, ou pelo menos deveria ser, né? No Brasil, a gente está evoluindo a passos largos, assim como a medicina humana, nós estamos humanizando essas ferinhas de 4 patas, e aí nós vamos conseguir fazer um procedimento bem legal para poder melhorar e muitas vezes salvar a vida desse paciente que antes, há poucos anos atrás, não conseguimos. Eu, particularmente, quando me formei, né, e quando eu era aluno de veterinária, isso aí faz um tempinho atrás, não é pecarinha de velhinho, mas eu ainda estou mais acabado que velho, né? Há mais ou menos 15, 20 anos atrás, cachorro e gato, a gente falava, não tem mais como operar esse animal porque ele é muito velho, tem 7 anos. Hoje a gente bota a mão na mesa com 19, 20 anos. Outro dia eu escutei uma colega falando comigo, assim, não, olha, é novinho, tem 13 anos. Né? Se fosse 20 anos atrás, 15 anos atrás, isso seria impossível a gente realizar os procedimentos. E isso só é possível hoje, realizar um procedimento cirúrgico, porque hoje evoluiu muito a medicina veterinária e essa equipe está focada, assim como você aqui hoje, está focado para tentar fazer um procedimento com mais excelência possível. Treinamos o anestesista, treinamos o veterinário, agora estamos treinando aqui vocês, auxiliares veterinários e futuros médicos veterinários, para poder fazer um serviço com bastante excelência, tá? Então, cirurgia nada mais é do que utilizar a mãozinha, utilizar instrumentos para tratar, diagnosticar ou mesmo curar algum probleminha que o animal tenha, ou mesmo um trauma, né? Se brigou, foi atropelado, se machucou, fraturou um osso, tudo isso vai facilitar que você tenha um procedimento e para melhorar a funcionalidade e aparência desse corpo do paciente. Antigamente, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre passado, né? Antigamente, gente, o cirurgião veterinário, até na medicina humana, quando eu fui ler uma vez um livro de muitos anos atrás, quando alguns de vocês nem nascidos eram, na medicina humana, o cirurgião, aquele médico humano ou aquele médico veterinário, ele fazia tudo. Eu sei que em alguns lugares ainda tem gente que faz isso na prática, mas agora mudou, né? Ou pelo menos deve mudar, e vai mudar com certeza com o tempo, já que agora nós estamos cuidando do amor de alguém. Então, antigamente, o cirurgião, ele era o cara que fazia tudo. Ele operava, ele anestesiava, ele controlava a cirurgia, ele quebrava a barreira sanitária, porque ele às vezes estava controlando o fluxo de soro lá com a luva cirúrgica, depois enfiava a mão na barriga do cachorro, do gato, depois controlava o fluxo de novo, aí contaminava tudo, né? E aí depois tentava corrigir uma falha dessa barreira sanitária através do uso de antibióticos. Antibióticos, quem não lembra, são substâncias que matam bactéria, e a nossa mão é cheia de bactéria, né? O equipe do soro, ele é cheio de bactéria. A gente lidar com o paciente é cheio de micro-organismos. E eu não posso encostar numa caneta dessa e depois encostar na barriga do cachorro. Então, ele quebrava. Então, o cirurgião antigamente, ele operava, ele anestesiava, ele pegava tudo sozinho e quando esquecia alguma coisa, ele contaminava tudo. E ele fazia... observava, não sabia o que estava fazendo, às vezes prestava atenção na cirurgia, se distraía quando olhava que o paciente tinha falecido, ou o paciente estava mexendo na mesa. Então é assim que funcionava no passado. Graças a Deus, hoje nós temos uma equipe de cirurgia, onde tem auxiliares, que são vocês, agora tem anestesistas, veterinários, que são veterinários que fez uma faculdade e ele está anestesiando o paciente, vamos ver o que é anestesiar de verdade, né? Ele tem pessoal que às vezes instrumenta, muitas vezes é você que está ajudando, está instrumentando junto, não vai enganar vocês não. Ele vai fazendo tudo paralelo. Ele tem enfermeiros na sala de operação, que são vocês, né? E aonde antigamente todo mundo era uma coisa secundária, agora é todo mundo junto, com o objetivo em comum, ter resultado no procedimento. Então, esse era o que passava e hoje é o que acontecia atualmente. Graças a Deus, hoje, cada profissional desempenha uma função propriamente dita, ou pelo menos deve ser assim, né? E a gente já tem uma livre iniciativa para poder decidir o que vai ser feito e como deve ser feito. Você tem que saber o seu papel. E vamos separar nesse curso aqui o que você, auxiliar veterinário, vai ter que fazer no pré, que era antes da cirurgia, durante e depois da cirurgia, e quais são os cuidados que temos que ter para poder ter resultado satisfatório e os pacientes sobrevivam com bastante eficácia, tá? Então, cada profissional vai desempenhar uma função semelhante, tá? E vamos ter o papel de cada um dele. E aí o perfeito sincronismo, né? Eu estou fazendo uma coisa, você está fazendo outra, e ele está fazendo outra ao mesmo tempo, que vai gerar um resultado e uma satisfação de ter o animalzinho salvo pra gente, tá? Então, toda vez que a gente tem cada um fazendo uma determinada função,
você aumenta a probabilidade de sucesso nesse procedimento e reduz o risco de óbito, que vamos ver daqui a pouquinho, que infelizmente nem toda cirurgia é isenta de riscos. Toda cirurgia tem um riscozinho, né? Risco de óbito. Claro que o risco é muito pequeno e a gente tem que tomar cuidados para poder a gente ter o sucesso desse procedimento. E aí que entra uma equipe cirúrgica, onde cada um fazendo uma coisa específica, o risco vai ser muito menor para vocês. E cada membro da equipe cirúrgica, né, seja o cirurgião, seja você auxiliar veterinário, seja o anestesista, seja o volante, que às vezes também pode ser vocês. Então, cada um vai fazer uma função específica. E se um de nós falharmos, seja eu, anestesista, seja você, auxiliar, seja fulaninho de tal, o cirurgião, o que vai acontecer com o procedimento? Você, infelizmente, a equipe falhou e então não teve sucesso nesse procedimento. Então, esse sucesso tem que ser antes da cirurgia, porque, se, por exemplo, se você não esterilizar material de qualidade, de maneira correta, você vai ter uma infecção lá no final, no pós-operatório. E aí, a cirurgia foi um fracasso perante a cabeça do cliente, ou às vezes até fazendo o paciente evoluir ao óbito devido a uma infecção hospitalar. Então, vamos aprender a trabalhar em equipe. Trabalho em equipe é fundamental para que você seja um profissional de sucesso, tá? E a gente também não tem como trabalhar sem um auxiliar de veterinário, que é trabalho em equipe, tá? Então, vamos lá. Auxiliar veterinário. Pum, caramba lá. Na verdade, vocês são severinos auxiliares, né? Que eles fazem tudo. Faz a parte de auxiliar, faz a parte de preparo, faz a parte de montagem, faz a parte de tudo. Sempre que trabalha com a mesma equipe, ele vai ter um conhecimento muito melhor e vai ter um resultado muito melhor. Então, assim, o ideal é que a gente trabalhe sempre com a equipe que a gente conhece. Mas na prática, a gente sabe que às vezes não é possível isso, né? Então, eu costumo falar que o auxiliar veterinário, junto com o anestesista, até antes do anestesista, ele é o primeiro a entrar e é o último a sair da sala. Porque ele vai ter que entrar antes da cirurgia para quê? Para preparar a sala de cirurgia, para separar o material cirúrgico, separar os fios, preparar o frasco de soro, ligar os equipamentos nas tomadas, verificar os equipamentos estão com uma boa higienização para evitar uma contaminação e reduzir o risco de infecção hospitalar, né? Ele vai verificar lá se a lâmpada está funcionando do centro cirúrgico, ele vai verificar se o material lá do centro cirúrgico está preparado para que aconteça o procedimento correto. Tá? Então, nesse motivo, eu vou ter que primeiro, o auxiliar veterinário vai ser o primeiro a sair. Eu vou falar durante esse curso, passo a passo, de cada papel, de como é que deve ser feito cada procedimento para o auxiliar veterinário. É claro que isso vai depender muito de local para local, vai depender muito de equipe cirúrgica. Na equipe cirúrgica você faz isso, X ou Z, mas lembrando que o auxiliar veterinário não pode operar sem o veterinário. Ele está ali para auxiliar, ajudar o veterinário e nunca se passasse por um veterinário, né? Porque a prática legal da profissão, operar, eu sei que castrar um gato vai ver que é bem tranquilo, vocês são seres inteligentes, vão conseguir botar, é uma prática ilegal. Então você pode ter o risco de você fazer um procedimento de maneira inadequada. Então, vamos respeitar a lei. Você é um cara inteligente, eu tenho certeza aí, você é uma menina inteligente, que vocês vão respeitar a lei 5.517/68, que é aquela lei que você aprendeu lá no curso de veterinária, que é a lei que regulamenta a medicina veterinária. Eu sei que você aprendeu porque a resolução do conselho, ele determina que você deva saber essa lei, tá bom? E antes de falar sobre anatomia de cirurgia, vamos falar um pouquinho sobre anatomia, né? Anatomia, como é que o cachorrinho, como é que o gatinho é formado por dentro e por fora. Nosso curso está focando em pequenos animais, porque é o que movimenta o dia da cidade toda. E a gente tem que humanizar, né, esse procedimento. Então, vamos falar da anatomia. Você sabe que na anatomia, na caixa torácica do animal, nós temos o pulmão e no meio dele tem um coração, né? Como você pode ver aqui. E a gente sabe, né, que a cirurgia realizada nesse procedimento, nessa caixa torácica, nós chamamos isso, vocês lá, vem comigo aqui para essa tela aqui, vou mudar a tela, para que a gente consiga entender um pouquinho sobre anatomia, tá? Então, para isso, eu vou ligar o software 3D, que é o softwarezinho aonde vocês devem estar acostumados já a gente utilizar no curso de veterinário. Se você fez lá no CEMEV, você vê que a gente utiliza esse tipo de carinho, já que eu subentendo que você já lembra disso, que você aprendeu lá no curso de auxiliar veterinário do CEMEB. Vou fazer uma breve revisão de importância lá na cirurgia, para a gente entender dos órgãos. Videozinho curto, mas um vídeo muito importante, um pouquinho sobre anatomia. Então, para o que você está fazendo, vai lá. Eu vou mudar agora da tela para vocês. Eu estou vindo para essa tela para a gente poder entender um pouquinho sobre a anatomia dos animais, né? E os sistemas, os órgãos, né? Que vai ser alterado e os conceitos básicos que vamos ter que entender na parte de
cirurgia. É claro que eu não tenho como falar toda a aula de anatomia, que você já fez o nosso curso de auxiliar veterinário, quem não fez, quiser nos conhecer, o CEMEV curso, ou você fez o curso de auxiliar veterinário em outro lugar no Brasil, você sabe que é muito ampla a anatomia para eu ficar gravando agora em poucos minutos durante um curso de cirurgia, né? Porque eu subentendo que você já tem uma noções básicas de anatomia. Mas vamos lembrar aqui agora os conceitos básicos através desse software que a gente utiliza lá no CEMEV curso, né? Para a gente poder realizar todo o procedimento que a gente deseja, tá? Então, primeira coisa que eu vou entrar em médico para vocês, vamos zerar esse animalzinho. Nós estamos lidando aqui com um cachorro, tá? Quem não está acostumado, um cachorrinho. E é onde eu vou explicar para vocês os principais sistemas rapidamente e a importância dele na medicina veterinária e nos pequenos animais. Primeira coisa que eu vou precisar explicar para vocês, vamos falar um pouquinho sobre os órgãos que são muito afetados pelos medicamentos que são utilizados na cirurgia. Na verdade, todo o corpo ele sofre alterações quando a gente utiliza analgésicos, que é remédio que tira a dor, deixa o paciente sem sentir o corte da faca, ou melhor, para dizer melhor, a diérese durante passar o bisturi para criar as vias de acesso a um procedimento, né? Quando você vai pegar, espetar uma agulha, quando você vai pegar, vai posicionar o osso no lugar. Então tudo isso você vai, quando a gente for fazer esses procedimentos, isso tem que tirar, o animal não pode sentir dor. Então a gente vai, só que esses medicamentos que tiram a dor, por ter alta potência, ele acaba deprimindo e alterando todo o funcionamento do nosso corpo, inclusive do corpo dos cães, dos gatos, de todos os animais. E aí por isso que já começa o primeiro risco, né? Então a gente precisa entender quais são os órgãos, quais são os sistemas mais afetados e quais são a anatomia básica relacionada de importância para o bom funcionamento de uma parte de cirurgia. Mas vamos lá. Nós estamos aqui o cachorrinho, né? O primeiro órgão que eu vou entrar em médico para vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre essa caixinha aqui, ó. Essa bolinha no peito, na verdade um cone invertido, o famoso coração. O coração, ele é um órgão que tem função principal de bombear sangue para o corpo inteiro. É como se fosse ele faz sístole, contrai, ele relaxa. E aí chama isso de diástole. A contração chamamos de sístole, relaxamento chamamos de diástole. E ele vai fazer com que o sangue fique circulando através dessa rede de vasos aqui enormes, tá? Você está vendo aqui, aonde nesse software, ele está representado de vermelho as artérias e o azul as veias. Porque geralmente quando a gente pega o sangue, você viu na aula de anatomia e do curso de auxiliar veterinário, que quando você pega um sangue rico em oxigênio, ele tende a ser vermelho brilhante, né? E quando ele é o pobre em oxigênio, ele fica sendo um pouquinho mais azulado. Qual a diferença entre veias e artérias? Para relembrar vocês, veias, ele vai trazer sangue do corpo para o coração. Tá? Então, por exemplo, peguei aqui, nós temos uma veia cava, então está trazendo sangue do corpo para o coração. Eu peguei aqui a veia braquial, ele está trazendo sangue de direção do corpo para o coração. Já artérias é o contrário. Artérias, ele vai levar sangue do corpo, do coração, desculpe, para o corpo. Ele vai levar sangue do coração para o corpo. Então, essa artéria torácica está levando sangue do coração para o corpo. Ele é uma ramificação. Essa artéria carótida, mesma coisa, ele está levando sangue lá do coração, lá para o nosso membro, para a nossa cabeça. Então, as artérias levam sangue do coração para o corpo e as veias trazem sangue do corpo para o coração. Só tem uma exceção, que é a veia pulmonar e a artéria pulmonar, né? Porque ele está trazendo sangue do pulmão. Veia importante, que eu preciso que vocês entendam, é que vocês conheçam as veias que a gente vai botar animal no soro, né? Porque é através dessa rede de vasos aqui que a gente vai pegar e vamos jogar o líquido dentro e os medicamentos dentro para poder chegar e espalhar pelo corpo inteiro, inclusive chegar ao cérebro, chegar ao rim, chegar ao órgão, chegar a todas as estruturas que a gente precisa. E para isso a gente usa veias específicas. A veia que a gente usa muito para botar animal no acesso é a famosa veia cefálica, tá? Essa veiazinha aqui, ó, é a veiazinha do braço do cachorro. Se você olhar aqui, ó, lembrando que tudo que tem de um lado de veias e artérias tem do outro lado também. Então, se aqui tem uma veia cefálica, aqui tem uma outra veia cefálica. Uma outra veia que a gente pode utilizar também é a veia safena. Tá? A veia safena é utilizada na coxinha de trás do cachorro. Tá? Deixa eu dar a pele para vocês verem aqui, reconhecer melhor. Opa, vamos virar aqui, de lado, aqui a pele, onde é que é? Ó? Veia safena, tá? E a veia cefálica. Através dessa veia que vai ser introduzido os medicamentos analgésicos, muitas vezes anestésicos, para poder chegar e espalhar para o corpo inteiro de maneira rápida. Inclusive, nas emergências, vão utilizar essas veias. Uma outra veia que a gente pode utilizar, que é muito utilizada em gato, mas a gente não coloca no soro, mas pode aplicar medicamento, é a famosa
jugular, tá? Jugular é a vezinha do pescocinho do animal. Também é uma veia que a gente pode utilizar para administrar medicamentos, analgésicos, anestésicos. Dependendo do tipo de antibiótico pode ser feito, dependendo do tipo de antibiótico é no músculo. Então a gente vai tentar manter-se esse paciente. Outro veia que a gente pode utilizar também, que não é tão comum a gente utilizar, mas às vezes usa em gato, né? Também é a veia femoral, que passa na parte interna da coxa, a parte de dentro da coxa do animal. Aqui, ó, na perninha. Né? Então a gente pode pegar e a gente pode introduzir para poder a gente administrar esses medicamentos e, consequentemente, esse medicamento, quando eu jogo aqui, ele vai chegar em todo o corpo do animal, inclusive no sistema nervoso central, que é o famoso cérebro do animal, né? O córtex cerebral, aonde aqui ele vai reconhecer todo estímulo. Né? Aqui vai reconhecer todo o estímulo e vai deprimir, vai enfraquecer esse órgão para perder a consciência da sensibilidade da dor, para poder dormir, perder acordar a amnésia e ele não ter nenhum tipo de doença. Em relação ao sistema nervoso central, o que vocês entendem na cirurgia, que eu vou falar de maneira rápida, né? Que nós temos o cérebro, vocês lembram que existe a medula espinhal, que é uma caudazinha que envolve o animal, e aqui nós temos os nervos, tá? O conjunto de nervos, nervo, tudo nervo, ó. Nervo, nada mais é do que o conjunto de neurônios aonde vai levar a captação. Quando eu passo aqui o bisturi, ou quando aplico aqui uma injeção, esse nervo ele vai captar o estímulo de dor, aonde ele vai subir, vai chegar aqui na medula, vai lá no cérebro e fala, tá doendo. Aí o cérebro fala, tira a patinha. Aí volta o reflexo e ele automaticamente vai tirar. Pode ser que nem precise chegar até o cérebro, mas o próprio reflexo já vai retirar. Então, sabendo disso, o que eu posso fazer? Eu posso usar medicamentos anestésicos ou medicamentos que nessa região ele vai impedir que chegue até aqui em cima a percepção da dor. E aí que entra os anestésicos, vocês vão ouvir falar anestésicos locais, aonde bloqueia aqui. Aqui a gente faz também anestesias na coluna, na medicina humana faz muita raquianestesia, na veterinária a gente faz muita anestesia chamada epidural. A gente opta muito pela região entre L7 e S1, lembra? Sétima lombar? Aqui, ó. Entre L7 e S1. Por que a gente opta muito aqui? Porque entre esses dois vértebras da coluna, existe esse espacinho aqui, ó. E esse espacinho a gente entra com a agulha. E além desse espacinho, se você observar, olha onde a medula acaba. Ó. Vou botar aqui o mouse sobre a medula. Ó. Eu vou tirar aqui a L7 para facilitar vocês enxergarem. Ó. Olha onde a medula acaba. Então o risco de lesão na medula é muito pequeno, já que esse aqui é como se fosse um cabo de alta tensão que vai levar todo o estímulo elétrico. Então a gente entra com a agulha aqui para fazer a epidural. Tá? Se você está dando dificuldade de entender essa anatomia, é porque eu estou falando muito basicamente e estou resumindo tudo que você aprendeu durante 2 dias lá no curso de auxiliar veterinário do SAMEB curso. Né? Que não tem como ficar aqui falando quase 10 horas de aula em poucos minutos, porque eu subentendo, nós subentendemos que você está fazendo curso com essa cirurgia, você já tem noção. Se não, venha para aprender, faça lá. E se você ainda não chegou à fase de estar fazendo ainda anatomia, você vai em breve estar fazendo conosco, tá bom? Outra coisa importante que a gente precisa entender, que dentro aqui dentro nós temos esses ossos aqui, que são as costelas, né? E dorsalmente nós temos a vértebra torácica e nessa região aqui, ó, no ventre, nós temos o osso externo. E dentro dessa caixa torácica tem os órgãos como o coração, que nós já falamos, né? Vou dar o coraçãozinho de novo para se lembrar, tá? E nós temos também o pulmão, o sistema respiratório, tá? Então, toda vez que a gente abre essa caixa torácica, deixa eu tirar o coração para deixar e vai plantar para vocês verem. Toda vez que a gente for operar aqui dentro, nós chamamos isso de cirurgias torácicas. E a parte de baixo aqui nós chamamos de cirurgias abdominais. E quando a gente mexe no osso, né? Ou nós chamamos de cirurgias ortopédicas. Quando a gente mexe aqui na coluna, né? Que está no sistema nervoso central, né? Essas colunas, ó, a gente mexe aqui, nós chamamos muitas vezes de cirurgias neurológicas, tá? Já que está relacionado ao sistema nervoso. Então, esse tipo de anatomia, eu quero que vocês entendam que quando a gente for operar o animal, a gente vai deprimir o coração e vamos deprimir o pulmão, né? E o pulmão, a traqueia,
que é esse órgão aqui, é aqui que a gente vai entubar, botar o tubo, que vão ver posteriormente, um pouquinho nesse curso, e vai parar aqui na traqueia. Quem já fez a aula de anatomia e necrópsia no CEMEV curso, de curso auxiliar veterinário presencial, você sabe que eu estou falando, né? Você vai botar o tubo aqui na traqueia e, consequentemente, aqui vai ser fornecido oxigênio e aqui vai ser fornecido os gases anestésicos, né? Então é uma outra forma de entrar. E se você apenas for oxigenar, botar uma máscarazinha, o ar vai entrar pelas narinas ou pela boca, vai se encontrar aqui na traqueia e vai descer até o pulmão, aonde é feita a troca de absorve o oxigênio o corpo, elimina gás carbônico. A gente chama isso de hematose, tá? Que é essa troca de gases. Então, consequentemente, e na parte do abdômen, né, o que separa essa cavidade chamado diafragma, que ele tem uma função muito importante na respiração, porque ele mantém aquela pressão negativa para que o pulmão expanda e pô. Tem até uma cirurgia que vão ver depois, na aula de cirurgia, que esse diafragma arrebenta, né? E aí não é muito legal, né? Aí a gente fala de hernia diafragmática. E aqui no abdômen, nós temos vários tipos de órgãos, tá? Nós temos o fígado, ó, vamos virar aqui de cabeça para baixo, ó, opa. Tinha só que eu tô meio grog, né? Nós temos aqui, ó, o fígado. Tu vê que ele pega quase toda a caixa torácica, a maior parte dele é pelo lado direito, com a da vesícula biliar. Lado esquerdo do paciente, tá? Nós temos aqui, ó, o baço. É um outro órgão muito importante, vocês entenderem. Depois que vocês tiverem essa aula, você talvez não entenda. Quando a gente começar a falar das cirurgias, volta para essa aula, assiste novamente. Beleza? Esse pedacinho aqui, ó. Tem um baço. Tirando o baço, nós temos aqui, ó, o estômago, né, atrás. E aqui colado ao estômago, nós temos o pâncreas. Depois do estômago, a gente vai começar o intestino, né? Vocês se lembram? Nós temos aqui, ó, o intestino, o estômago. Aí vai entrar o intestino delgado, que é dividido do duodeno, o jejuno e o íleo. Depois vai entrar o intestino grosso, que é o colo, o seco e o reto aqui, que sai as fezes do animal, tá? Isso são os órgãos que a gente vê no abdômen. Outro órgão que a gente vê muito no abdômen é o sistema urinário, né? Aonde tem o pênis do macho, né? E os testículos, que está mais relacionado ao sistema reprodutor, né? E nós temos também, se for a fêmea, nós vamos ter a vulva, tá? E aqui nós temos a uretra. O sistema... nós temos também do sistema urinário, nós temos os famosos rins direito e rim esquerdo. E do rim, nós temos um tubo que leva a urina do rim ao bexiga, vamos ver aqui a bexiga aqui, opa, bexiga, e da bexiga tem um tubo chamado de uretra, que vai levar para fora do nosso corpo. Caraca, não entendi nada. Se você está perguntando nesse momento não entendeu nada, é porque você talvez seja sem base. Então eu recomendo que você volte lá e participe do curso de auxiliar veterinário presencial, tá? Porque eu estou resumindo, a gente conversa isso durante 2 dias, 3 dias conversando sobre isso. Então fica muito difícil explicar isso em pequenos 15 minutos. Mas eu estou revisando porque eu subentendo que você já entende. Se você já entende... Não estou falando nenhum grego, tu não está entendendo, tá? Se você não entende, talvez você esteja um pouquinho em dificuldade, tá? Mas depois dá para a gente correr atrás desse prejuízo. Então aqui, ó, o rim, nós temos um par de rim, direito e esquerdo. Descendo o rim nós temos o ureter, aonde pega, vai até a bexiga sai através disso. A cirurgia, por exemplo, de castração, nada mais é do que retirar esse testículo, mas não tem nada a ver com a parte urinária, tá? E da bexiga até fora do corpo, nós temos uma parte chamada de uretra. Vou fazer uma revisão rápida e vou falar rapidamente, quando a gente começar a falar de cada doença, aí vai ser muito mais fácil você entender. Mas eu estou falando global para vocês entenderem, tá? Qual é a importância do rim numa cirurgia? O rim que vai excretar, jogar para fora do corpo, eliminar, jogar para fora do corpo, assim, não quero mais isso, tudo que a gente usar na cirurgia. Os medicamentos, o soro, tudinho. Então ele tem que estar funcionando. Se ele não funcionar, dá ruim. O fígado, ele é responsável por transformar o medicamento, o anestésico, analgésicos, os antibióticos, tudo, e para funcionar,
tá? É como se fosse um lugar que ele pega e produz para poder funcionar e fazer o efeito que deseja. Então, por isso, se o rim está funcionando direito e se o fígado está funcionando direito, porque são órgãos que, se não estiver bem, eles podem piorar. E aí a gente perdeu o paciente no pós-operatório, né? Então, isso não é tão legal. A pele, ele tem vários sensores que vai levar estímulos de dor, vários neurônios, né? Nós temos os músculos, aonde a gente aplica muito medicação, né? Essa medicação que da coxa, como você viu lá, o músculo semitendinoso, é um músculo, e semimembranoso, ele é um músculo que é muito comum a gente aplicar injeção intramuscular, né? Semitendinoso, tem músculo grácil, aonde a gente pega e aplica a injeçãozinha intramuscular, tá? E nós temos também o esqueleto, que você já sabe a anatomia, para poder fazer as cirurgias ortopédicas, tá? O sistema nervoso central, ele é um órgão que é afetado demais devido à depressão. Então, 3 órgãos deprimem muito, vamos ver daqui a pouquinho, né? E vamos tomar todos os cuidados para poder a gente blocar. Eu espero que você tenha entendido basicamente, né? Eu sei que fica mais complicado, é só um resumo rápido e vamos voltar para a aula para que a gente dê continuidade e depois vamos falar isso com mais detalhe, com mais transparência ao longo do curso, tá bom? Então, como eu falei para vocês, vamos voltar a falar um pouquinho sobre as fases da cirurgia. As fases. Nós dividimos cirurgias em pré, trans e pós-operatório. Tudo que acontece antes, durante e depois da cirurgia, né? E se você falhar alguma dessas lugares, aí o lascou-se. Aí nada vai dar certo, tudo vai dar errado e a gente vai ter complicações seríssimas em relação ao sucesso do procedimento, já porque eu preciso mandar para casa o paciente, mas com tudo sucesso e tudo funcionando de maneira correta e de maneira adequada para vocês. Tá? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre pré-operatório, né? O pré-operatório, vamos lá, vamos que vamos, né? É tudo que acontece antes de eu pegar e botar o paciente na mesa e passar de bisturi, fazer a diérese, passar a faca, como você quiser falar. Se quer falar o termo vulgar, passar a faca. Se quer cobrar um pouquinho mais caro, vamos fazer a diérese, né? E vamos passar o bisturi, muitas vezes, quando a gente está falando entre a gente, né? Diérese é o termo técnico para criar vias de acesso, a criar abertura. Então, vai abrir o paciente, criar vias de acesso para poder fazer a cirurgia, nós chamamos isso de diérese, tá? Então, para isso, vai estar envolvido toda a equipe, aonde vai entrar nesse pré-operatório tanto o auxiliar, que é você, o anestesista, e vamos ver o que vai ser esse carinha, vai ser o cirurgião e vai ser o responsável pelo procedimento, que é o tutor ou tutor responsável. Você pode escolher como você desejar chamar. Eu gosto de chamar muito responsável, porque muitas vezes esses animais que estão sendo operados, às vezes nem proprietário tem, né? Então aquele cara que catou na rua, pegou, socorreu aquele animal machucado, aquele procedimento, e a gente acaba falando que ele é um animal, é o responsável pelo procedimento. Mas na veterinária eles usam muito o termo tutor, né? Tutor é quem tem tutela de alguém. Mas não, muitas vezes na prática não é assim que funciona, né? Mas vamos lá. Então vamos ver o papel de cada um de vocês. Vamos começar a falar do carinha que é o anestesista. Anestesista nada mais é do que um profissional que ele fez na faculdade veterinária, depois especializou-se para poder ajudar a controlar a dor do paciente durante os atos cirúrgicos, né? Porque quando a gente passa o bisturi, quando a gente pega um osso, bota num lugar, quando a gente fura o osso para botar um parafuso, dói pra caraca! É uma dor insuportável, né? Então existe hoje medicamentos que tiram essa dor. E a gente chama isso de analgésicos. Só que esses analgésicos, eles são muito, muito fortes, muito potentes. Só que eles são tão potentes que ele ajuda a tirar a dor, só que ele tem efeitos colaterais também potentes, né? E dependendo do remédio, ele tem mais efeito colateral, e dependendo do remédio, ele tem menos efeitos colaterais. E é aí que isso nos complica. Isso é aí que deixa mais preocupante para que a gente consiga entender um pouquinho. Porque se eu tenho efeitos colaterais, esses efeitos colaterais podem ser tranquilos, pode ser também muito grave, tá? Todo anestésico, todo analgésico muito potente, ele deprime, que isso? Ele faz funcionar de forma inadequada ou mais fraquinha. Quem? 2 sistemas principais, verdade 3, 4, quase todo o sistema do corpo trabalha melhor, mas 3 sistemas sofrem muito. Quais são os sistemas? Sistema cardiovascular, o coração. O coração, ele veio bater assim, ó, com bateria, ele bate tum, tum.
ou ele pode bater de maneira inadequada. Então, o coração é um órgão que sofre muito com essas drogas analgésicas e essas drogas anestésicas. Ele deprime o sistema cardiovascular. E aí, o que esse coração faz? Ele pode bater de maneira inadequada, ele pode bater de maneira e causar o que a gente chama uma arritmia cardíaca, uma alteração no ritmo do coração. Vem bater assim, ó. Ele bate. Ele pode bater de forma diferente, né? Então, ele pode pegar, bater e, de repente, parar. Aí, parada cardíaca, né? Então, um dos sistemas que sofre muito é o coração. E, junto com ele, os vasos que levam o sangue para o corpo inteiro. Já que o coração tem a função de bombear sangue para o corpo inteiro, os vasos dilatam, os vasos contraem, os vasos dilatam, os vasos contraem. Então, isso é alterado pelos medicamentos. E cada medicamento altera mais, outro medicamento altera menos, outro medicamento praticamente não altera. Então, para isso, conhecer essa ação desses medicamentos, a ação dessas drogas, desses fármacos que é utilizado na cirurgia, foi criada uma especialidade que é um anestesista. É um cara que entende um pouquinho da ação desses medicamentos no corpo e tenta reduzir o risco de ter uma complicação e o óbito durante a cirurgia, já que pode morrer. Pode morrer. Cara, e aí lascou-se. E também, só que é o seguinte, além do coração, existem outros órgãos afetados. Um deles é o pulmão, né? O pulmão, ele faz o quê? Você vai absorver oxigênio, expirar gás carbônico. E isso chama-se respirar. Só que por fazer o órgão trabalhar tão fraquinho, tão devagar, por deprimir tanto esse órgão, você pode às vezes fazer uma apneia, parada respiratória. E se você errar na mão, causa mais apneia ainda. Se o veterinário não tomar cuidado, causa uma ou ele pode não ventilar de maneira adequada. Então, o pulmão é um outro órgão que sofre muito. E se não tratar, pode também levar o paciente a óbito. Outro órgão que sofre muito, quem é? O sistema nervoso central. Para não perceber a dor, o cérebrozão lá, ele também ele sofre uma ação muito grande dos anestésicos, tá? Então, ele vai deprimir. Ele vai botar você, para não sentir, não lembrar o que aconteceu, entre a vida e a morte. Esse entre a vida e a morte. E por isso que é tão perigoso uma anestesia, tão perigoso uma cirurgia, porque você vai ter que tirar a consciência desse paciente. Então, o anestesista nada mais é que um cara que controla a dor e ele também monitora. Monitorar, para quem não sabe, é o ato de vigiar. Vai vigiar o pessoal. Para quê? Para poder ter certeza que esse paciente não está evoluindo ou esses órgãos estão de maneira correta, até se não está sentindo dor. Tá? E ele também, então o papel dele vai ser o quê? Reduzir o risco, porque se viu uma alteração no risco do coração, ele tenta tratar. Se der muita complicação, você tenta tratar, assim, opa, cirurgião, equipe cirúrgica, vamos parar por aqui. Ou equipe cirúrgica, corre aí. Então ele vai ser aquele cara que vai controlar a dor, e vai monitorar, e vai tratar qualquer coisa rapidamente, porque depois, para tentar que não evolua, que não piore mais ainda durante o procedimento. Então o objetivo dele vai ser monitorar para reduzir o risco do procedimento. Lembra, vocês, tem droga que atua muito, tem droga que atua pouco no coração, no pulmão, no cérebro. Então ele vai escolher as drogas de acordo com cada caso e cada paciente, né? Então, e para isso, ele precisa fazer com que o paciente tenha relaxamento muscular, porque você imagina botar o osso no lugar tudo duro. Relaxamento muscular, ele tem que ter hipnose que durma. Hipnose é o sono artificial. E analgesia, que não cita dor. Isso é uma anestesia geral. Mas também pode fazer anestesia local, porque pode fazer uma anestesia aqui, aonde o cachorro só não senta o braço, a patinha dele. Aonde pode fazer uma anestesia aqui, que só tira um material para biópsia sem sentir dor. E aí que foi feito na veterinária uma especialidade, que um veterinário, depois de se formar, pode trabalhar, que é a anestesia. E a gente chama esse cara de anestesiologista ou de anestesista veterinário. Anestesista, na verdade, é quem tem o título de anestesia, mas vamos voltar aqui para você entender um pouquinho. Esse cara é o cara que é o parceirão lá de vocês, porque se der ruim, beleza. E se der ruim, e culpa ele também. Mesmo às vezes não tendo culpa, né? Então, o anestesista sempre leva a culpa boa
Não, muitas vezes não, mas a ruim sempre leva a culpa. Ele tem uma função de preparar e conservar a vida do paciente. Ele tem a função de tentar manter esse paciente vivo, sem dor, em hipnose, no artificial, quando for preciso, na veterinária, a maioria das vezes, né? A maioria das vezes, é uma rotina maior, porque os cachorrinhos não colaboram, ficar quietinho, paradinho igual o ser humano, e que possa fazer um procedimento com bastante segurança e eficácia para vocês, tá? Outro carinha muito importante é o cirurgião, né? Ele, na verdade, ele que vai usar as mãozinhas dele lá, juntamente com a equipe toda, para tentar curar, ou diagnosticar, ou remediar a cirurgia em si. Ele vai aplicar técnicas que é ensinada, a gente aprende técnicas, como é que faz, qual o fio que usa, qual o material que usa, com o objetivo de tentar fazer a recuperação desse paciente, né? E manter esse paciente lá estável durante a cirurgia. Ele vai coordenar, juntamente com a equipe de anestesia, a equipe de auxiliar, com a equipe com o proprietário, para poder orientar como é que vai ser feita a conduta durante e depois da cirurgia, quais vão ser os cuidados lá, para acompanhar até tirar os pontinhos do paciente. O outro cara que é responsável, que é mega responsável, é o famoso proprietário, ou responsável, tutor, como você queira chamar, né? Porque esse cara, muitas vezes, é ele que vai fazer o jejum antes da cirurgia. Ele que vai fazer dar banho antes da cirurgia. Ele que vai medicar antes da cirurgia, quando precisa, ou depois da cirurgia. É ele que vai fazer o curativo, muitas vezes, depois da cirurgia. É ele que vai dar o remédio para poder manter o animalzinho lá sem dor, sem infecção, sem tudo na cirurgia. E ele que vai arcar com os custos financeiros do procedimento. Né? Pagar sua mão de obra, para a mão de obra do anestesista, pagar a mão de obra do cirurgião. Então esse cara aí é o cara que vai precisar também ter. E pior de tudo, é o cara que está emocionalmente mais envolvido que todos nós, porque se você ficar preocupado e chateado, imagina quem é o dono que mora com ele, dorme com o animal, ou vê o animal todos os dias, que é recebido em casa. Então esse cara é um cara muito importante para isso, né? Então, e o cara mais importante de todos, você. Você é auxiliar veterinário, você que vai atuar lá, com você futuro veterinário, que ainda está ajudando o veterinário, trabalhando como auxiliar veterinário. O que você vai ser responsável? Você vai ter seu papel no pré, no trans e no pós-operatório. Antes, durante e depois. Qual é o teu papel no pré-operatório? Primeira coisa, jejum. Vamos falar um pouquinho para vocês quanto tempo. Em média, 8 a 12 horas. Água, 2 a 4 horas, mas depois a gente vai conversar sobre isso, tá? Primeiro, ou você vai seguir a orientação do seu veterinário. Ou você vai ser responsável do jejum do animal quando estiver internado, porque muitas vezes o animal já está internado, aguardando a cirurgia de um dia para o outro. Aí vai estar internado 3, 4 dias e vai entrar para uma mesa de cirurgia. Então, se você é o carinha responsável pelo jejum. E recomendo, quando tiver jejum, sempre bota uma plaquinha, né, de identificação falando assim, faça jejum. Beleza? Banho quando estiver internado. Muitas vezes o banho ele reduz o risco de infecção pós-operatória. Né? Então o banho quando internado é uma outra coisa. Você vai preparar os medicamentos, e preparar os materiais, vai preparar a gás, o kit cirúrgico, você vai preparar lá a autoclave, o pano de campo, a compressa cirúrgica, o soro, o equipo, o catéter, o esparadrapo. Tudo isso, quem tem que deixar montado é você. É sua função de ser separado. Não é na hora que o veterinário chega lá que tá tudinho. Se você tiver um local cirúrgico, o ideal é que tenha tudo organizado já para precisar. E, inclusive, os materiais que possam surgir de necessidade. Saber onde está, deixar uma organização da empresa, depende mais de você. Outra coisa que você tem que preparar são os equipamentos. Né? A gente usa vários equipamentos. Você pode usar o desfibrilador, você pode usar o ultrassom odontológico, que depois vamos ver para que serve cada um deles. Você pode utilizar o bisturi elétrico, eletrônico. Então, assim, deixar tudo montado, fio separado, verificar se está utilizando, se está com água, como é que liga na tomada esses equipamentos. Então, tudo isso, quem vai tem que deixar montado é você antes da cirurgia. De preparar o cilindro de oxigênio, né? Verificar se o cilindro de oxigênio está cheio, se está vazio, como é que vai ter que ser feito. Tudo isso é preciso realizar antes da cirurgia, não na hora da cirurgia, tá? Vocês vão preparar também os instrumentos, os materiais. Lembra aquele kit cirúrgico que você aprendeu no curso de auxiliar veterinário? Vamos olhar novamente hoje. Vai ter que sacar, esterilizar, vai ter que botar na embalagemzinha, separar a bacaus, a Alice, tudo aqueles materiais cirúrgicos que vocês vão aprender aqui. Quem não sabe, quem já sabe, vai relembrar aqui, né? Se foi nosso aluno, vai relembrar aqui, para que você
utilize os instrumentais cirúrgicos com bastante eficácia. Vai preparar a sala de cirurgia, né, para poder chegar lá, tá tudo bonitinho, tapete higiênico, vai estar colchão térmico funcionando, também faz parte do equipamento, colchão térmico, né? Você vai deixar tudo montadinho para que quando o paciente chegue, a gente consiga fazer toda a prevenção das complicações e tratar, quando for preciso, as complicações. Né? Vamos lavar, vamos ensacar e vamos esterilizar os materiais cirúrgicos. Isso é outra coisa muito, muito importante para poder botar. E tomando cuidado sempre para não se machucar durante esse manuseio. Vou falar no curso um por um, tá, gente? Eu estou dando uma introdução para vocês do curso, né? E vamos separar os exames dos pacientes. Como assim exame? O animal, no pré-operatório, precisa fazer exame. Depois vamos ver uma fase pré-operatória. Quais são o papel de cada um? Precisa fazer um exame pré-operatório. E aí você tem que estar tudo mastigado para o veterinário, se possível. Se o cliente vier com exame, é uma coisa. Mas se for do sistema da clínica, o ideal é que já deixe separado, já deixe impresso. Já até envie no grupo. Na onde eu trabalho, a gente tem um grupo do WhatsApp. Onde desse grupo está dentro 4 pessoas. O anestesista, o cirurgião, o volante, que é o assistente, que pode ser outro cirurgião, e o auxiliar. O auxiliar já vai lá, ó, já nutre logo esse grupo de WhatsApp com todos os exames precisos antes do procedimento, porque não podemos botar mais doentes na mesa para uma cirurgia eletiva. Eletiva que é a cirurgia que dá para adiar, né? Castrar, eu posso castrar hoje, posso castrar daqui a uma semana, daqui a um mês. Então, é uma cirurgia que dá para adiar. Então, esses procedimentos, depois vamos ver o que é tipo de cirurgia eletiva, vamos ter que tomar bastante cuidado. Tá? E vamos também preparar e coletar dados do paciente junto ao tutor. Está na resolução 1281. Você vai perguntar, ver como é que ele está, se tem alergia a alguma coisa, se toma algum remédio, fazer todo o histórico da anamnese do paciente. Isso depende muito do local. Tem locais que você faz, tem locais que você não faz, mas muitas vezes está na resolução, que é a função de vocês, e vocês dependendo de trabalhar, é importante que vocês preparem e coletem informações para isso. Tá? Vocês vão também pesar o paciente. Todos os animais, eles são calculados os medicamentos pelo peso dele, né? Então é importante não subestimar, pesar, já pegar, entrar no centro cirúrgico, antes do veterinário anestesista fazer um exame, alguma medicação, tem que saber o peso exato, não chutado, tá? Para poder botar. E dar assistência também aos documentos pré e pós-operatórios, né? Porque, vamos ver aqui para vocês, existem documentos que o tutor ou responsável, ou aquele cara lá que está pagando a conta, tem que assinar antes, que é o dono do cachorrinho, do gatinho, ou do passarinho, de quem for está sendo operado, e também os documentos para poder entregar uma receita, o cara seguir o tratamento dele, tá? E muitas vezes essa é a função muito do pré-operatório. E também botar animal no soro. Separa tudo lá. Separa aqueles materiais todo para botar animal no soro e botar animal no soro, ou ajudar o veterinário na contenção mecânica para botar no soro, né? Então, muitas vezes eu pego, eu tô na rua, vou para a cirurgia. Inclusive, daqui a pouquinho tem que ir para uma cirurgia, eu tenho que terminar daqui a pouquinho essa aula. Alô, fulano de tal. Faz o seguinte, bota minha mão no soro que eu tô chegando aí, tá? Já deixa no acesso venoso. Quem faz isso? O auxiliar veterinário. Se tiver um veterinário para ajudar ele, maravilhoso. Mas a função dele já que é auxiliar veterinário focado aqui na cirurgia, né? Durante a cirurgia, o anestesista foi lá, fez um remedinho. Depois vamos ver o que é o passo a passo de uma cirurgia. O veterinário deu um remedinho. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e depois ele vai ajudar o veterinário durante a cirurgia. Ajuda como? Depende de cada veterinário. Ele vai ajudar o veterinário a entubar, introduzir o tubo lá, se for uma anestesia inalatória. Ele vai ajudar a limpar a pele do paciente, fazendo uma antisepsia da pele, né? Jogar o clexidine, jogar lá o álcool ou o iodo. Vai ver lá aqui o protocolo, vamos ver depois como é que faz essa limpeza de pele. Ele vai ajudar na instrumentação cirúrgica, montar a mesa de cirurgia lá bonitinha para poder se localizar fácil, né? E ele vai ajudar o veterinário, nunca passar o veterinário nas noções básicas lá da cirurgia, dar um nozinho, segurar uma alça, divulsionar um útero, pegar a pinça lá para ele, ajudar ele a controlar um pouco a hemorragia, o sangramento, tudo isso vai ser papel do auxiliar veterinário, tá? E juntamente com isso, nós vamos fazer também o auxílio no transoperatório, durante a cirurgia, né? Ajudar todo aquele lá, curar com as mãozinhas,
Tá? Então, ou você também pode ser o auxiliar veterinário, dependendo do local que você esteja, dependendo da equipe que esteja presente no local, ser o volante. O que é o volante? Aquele carinha lá fala assim, pô, acabou o fio, pega o fio, eu preciso de uma compressa, pega a compressa, eu preciso de outro... Muitas vezes não está nem dentro da mesa de cirurgia, mas está lá ao redor dando apoio, tudo que falta e sempre falta alguma coisa. O oxigênio está caindo a pressão, verifica o oxigênio. Entendeu? Então ele vai fazer toda aquela parte para que o procedimento lá dentro, durante aquele procedimento que pode levar minutos a horas, tenha resultado e sucesso demais, tá? E depois, quando acabar essa cirurgia, do ponto lá, para dar ponto, fechou o cachorrinho, para cobrar mais caro, vamos chamar de síntese. Então, síntese é fechar a barriguinha do animal, né? A diésese abre, a às vezes acesso e síntese fechar. Então, lá que para cobrar mais caro, vou chamar de síntese, né? Fechou o paciente, o que eu vou pegar e fazer? Eu vou fazer agora, o auxiliar veterinário vai cuidar do pós-operatório. Daquele cachorrinho acordar e acordar bem. Aí, gente, é um perigo. Por quê? Porque aí complica muitas vezes. Ainda mais em gato. Em cachorro também. Tem que ficar de olho. Ele vai monitorar o paciente para o veterinário. Ao longo do curso, vamos ver como é que monitora. Mas três coisas são preocupantes. 3. Temperatura cair. Hipotermia. Estou mais vezes falando com o York, pincha, cachorrinho desse tamanho, 2 kg, 1,5 kg, 2, 3 kg. Temperatura cai, oxigênio é gelado pra caramba. Depois vamos falar sobre oxigênio, é geladão. Temperatura cai. Então, hipotermia é a primeira complicação. Já às vezes sai da mesa de cirurgia já hipotérmico a beça. Hipoglicemia, glicose, cai. Jejum pra caramba. Às vezes o cachorro fez 12 horas de jejum, atrasou a cirurgia, mais tempo de cirurgia, às vezes quando olhar, tá às vezes 20 horas, 30 horas de jejum. E aí as coisas complicam. Então, a primeira complicação, tomar cuidado, hipotermia e a hipoglicemia. E a terceira complicação, que dá tomar muito cuidado, é pressão baixa. Lembra que deprime o nosso famoso coraçãozinho? Os vasos alteram? Pressão pode cair. Então, vamos ter que observar. O auxiliar veterinário, ele vai ter que ser capaz de identificar e manter sempre o animal ou restabelecer a temperatura, a pressão e também a glicemia desse paciente, tá? Esses são os cuidados pós-operatório imediato. Logo que acabou a cirurgia, tem que ficar olhando. Aí ele vai ajudar como? Ele vai aquecer, ele vai oxigenar também se a pressão estiver boa ou a respiração não estiver boa, né? E vai acompanhar a glicemia desse paciente para ver se não está perdendo a glicose rápido. E também vai dar assistência lá ao Senhor Deus Todo-Poderoso, proprietário, já que ele merece todo o carinho, respeito nosso da equipe cirúrgica, porque ele foi lá o cara que autorizou, foi o cara que investiu, foi o cara que cuidou, foi o cara que idolatrou o cachorro dele e te deu a oportunidade de ajudar e salvar a vida desse animal. Então vamos pegar e vamos cuidar também de toda assistência, orientação, conscientização do proprietário, né? O cachorrinho, quando sai da cirurgia, ele treme. Alguns deles. Você vai avisar para ele antes de tremer, que pode ser que ele trema. Se falar depois, o cara vai achar assim, tá me dando desculpinha, tá mentindo para mim. E aí isso não é legal, não. Então tudo que você avisa antes, eu costumo falar isso para os nossos alunos, se você não já ouviu essa frase, é precaução. Depois é desculpa. Não, é normal tremer. O cliente vai pensar, será que é verdade? Ou esse cara tá me dando desculpinha e o bicho tá passando mal? Então você vai avisar que treme. Você vai avisar que às vezes o animalzinho pode ganir, mas pode estar... Às vezes não é dor. Depois vamos ver como é que identifica a dor, tá? E também, nós vamos também verificar que antes da cirurgia, que o animalzinho também fica ali para fora às vezes. A língua é para lá. Porque a língua é um músculo. E a gente anestesia o relaxante muscular. Lembra do anestesista lá atrás? Relaxamento muscular. E a língua é um músculo, então o bicho não respira bem. E a gente puxa a língua e bota pro lado. Por que a gente puxa a língua e bota para o lado? Para liberar as vias aéreas superiores. Você fez lá o nosso curso de auxiliar veterinário, na aula de emergência, você viu que a primeira coisa no ABC da vida é abertura de vias aéreas. Então, vou liberar as vias para o oxigênio entrar com facilidade. Só que eu tenho que observar também se está entrando oxigênio com facilidade. Se ele está respirando bem, se o coração está batendo bem, se a pressão está boa. As 3 complicações de hipotermia, hipoglicemia e hipotensão são as mais comuns, mas tem outras complicações que vamos ver aqui também, tá? E vai dar assistência ao tutor também, beleza?
Outra coisa importante falar para vocês, que existe um decreto chamado Decreto desde 95 lá, que fala que o quadro dos funcionários das clínicas veterinárias, hospitais e maternidade, de serviços veterinários ambulatórios, aonde trata animais, deve incluir obrigatoriamente falando veterinário, auxiliar veterinário, faxineiro e todos os procedimentos devem ter, inclusive você, equipe, para poder fazer um serviço de excelência para isso. Ah, Léo, mas aonde eu trabalho não tem isso. Aonde eu trabalho todo mundo faz tudo. Bem-vindo ao mundo real, mas a lei fala uma coisa, tá? Então vamos falar um pouquinho para você daqui a pouquinho sobre cada fase da cirurgia para você fazer um auxílio de emergência com excelência, né? E só existe uma maneira de vocês fazerem. Duas, na verdade, agora. Se você é do CEMEV, você me acompanha lá na cirurgia. Você vai aprender a rotina do dia a dia na prática, né? Tá convidado desde já. Segundo, você começar a fazer. Parar de falar e começar a fazer. Aí tudo começa a melhorar a nossa vida. Então a maneira de começar é parar de falar e começar a agir. Isso é uma maneira muito importante. Infelizmente, como tudo não é flores, não existe procedimentos cirúrgicos sem risco de óbito. E por isso temos que buscar cada vez mais a excelência para que tudo funcione de maneira correta e adequada. Eu gostaria muito que não tivesse risco, mas há risco. Então, todo o procedimento cirúrgico anestésico ele envolve risco paciente. Então, não existe procedimento sem risco. Então, vamos aprender a primeira coisa, a usar todos os parâmetros para tentar salvar as vidas. E vamos ter que avisar e comunicar essa frase para o responsável do procedimento, pelo tutor, porque depois ele não vai alegar e falar assim, eu não sabia. Infelizmente, eu não sabia que tinha risco. Aí, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, aquele carão lá supremo que manda no Brasil, na Medicina Veterinária do Brasil, pela Lei 5.517/68, que foi criado, ele falou assim, vou fazer uma resolução e ajudar vocês a não falharem. O que ele fez? Ele fez a resolução 1071 de 2014, que falou o seguinte, ele criou os termos de autorização, você permitindo que você opere o animal dele. Porque depois para falar assim, eu não autorizei, aí fica de boca. E também de ciência dos riscos, tanto da cirurgia, tanto do risco da anestesia. E ele botou nessa resolução os modelos. Tá aqui, ó, vai lá e pega o modelo para vocês lá. Pega o modelo dizendo aqui, ó, esse é o modelo que você deve cumprir na clínica veterinária e pedir para o cliente assinar. Essa resolução, ela vai dispor e vai dizer os documentos que você como clínica, você como hospital veterinário, e deve fazer responsáveis aos procedimentos cirúrgicos, o tutor, na verdade, né, o responsável, como você queira chamar, assine dizendo que você pode fazer e que você deve, o risco que existe em relação a esse procedimento. Né? E também ele botou separado um termo para cirurgia e um termo para anestesia. Só que a gente deve falar, mas tomar muito cuidado para não assustar as pessoas. Até porque, se a gente falar a verdade, ninguém vai fazer mais cirurgia, mas tem que falar a verdade, mas é a forma que é falada que é importante. Eu não vou falar, teu irmão pode morrer, olha, ele não faça cirurgia, que a cirurgia é perigoso, é por causa disso, então é melhor não usar anestesia, melhor não usar aquilo outro. Aí o cara fala assim, meu Deus, já começa até a chorar na hora. Mas você vai falar. Como é que eu faço? Como é que eu falo? Eu estava até falando você lá na aula, né? Quem for assistir ao modo presencial, muitas vezes fala assim, bom dia, senhora, como é que você está? Sorrisando a rata. Seja bem-vindo. Bom dia, aperta a mãozinha do carinha lá e fala, meu nome é Leonardo, sou médico veterinário, eu vim aqui para anestesiar exclusivamente seu animal. Eu vim aqui anestesiar o Bob. Como é que a senhora tá? Como é que a senhora? Tudo bem, que bom, que bom. Dona Maria, chama a pessoa sempre pelo nome, tá, gente? Isso é uma coisa muito importante. Isso não é curso de gestão, mas vamos falar isso. Então, eu preciso a sua ajuda para tirar algumas dúvidas e conversar o objetivo e a gente ter sucesso nesse procedimento, tá? Meu objetivo aqui é submeter também ao menor risco possível de ter complicações lá dentro e no pós-operatório e ter mal sobreviva esse procedimento. Já que toda cirurgia, sem exceção, envolve risco de vida. Mas
eu vou cuidar dele com todo o carinho do mundo. Eu vou cuidar dele como se fosse meu. Tá? Aí muitas vezes, por exemplo, assim, tem risco, doutor? Eu falo, infelizmente tem. Toda cirurgia, sem exceção, ele envolve risco, tá? E o meu objetivo aqui, eu fui chamado justamente para aumentar as chances de sucesso. Eu não vou te prometer sucesso, mas vou te prometer que vou cuidar dele da melhor maneira possível. Nós vamos cuidar dele como se fosse a coisa mais importante, como se fosse meu. O que eu posso te informar é que eu vou fazer o que é melhor que a medicina veterinária tem a oferecer para o seu animal. E eu vou lá dentro monitorar pressão, eletrocardiograma, temperatura, gás carbônico está saindo, a quantidade de oxigênio está nos tecidos, e vou fazer de tudo, se tiver alguma complicação, para poder corrigir na hora e, se Deus quiser, ter um procedimento mais seguro possível. Esse é meu papel aqui. Mas eu tenho que avisar a senhora que tem risco. Infelizmente. Isso, gente, é a forma que eu atuo falando do procedimento. Então, aí eu finalizo assim. Vamos fazer o seguinte, me dá os exames, deixa eu ver os exames, está aqui na clínica comigo. Ou se eu já vi o exame, fala assim, eu já vi o exame, seu animal tem isso, mas ele vai ser considerado. E vou falar um pouquinho para ela sobre o risco. Aonde a veterinária, ele bota risco em 5 graus, tem várias classificações, em 5 graus. Eu uso muito a ASA, que é o mais utilizado na veterinária, American Association Anestesiológico. A ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4 e ASA 5. Daqui a pouquinho vão ver o que vem a ser ASA. E eu falo para ela e peço para ela assinar o termo. Aqui é o termozinho, senhora. Eu peço por gentileza que a senhora leia com atenção. Qualquer dúvida pode me perguntar e esclareça. E tem veterinários que eu trabalho, aonde o proprietário já assina o termo lá na recepção. Aí quando fala assim, como assim tem risco? Conversa com o veterinário. Aí me chama às vezes e já começo o meu pop lá de conversar com o cliente. Então, assim, muitas vezes, para falar a verdade, anos e anos e anos, fazendo todos os dias praticamente, 10 vezes por semana, eu não tenho nenhum procedimento adiado. Se o cliente não estiver presente, o veterinário muitas vezes pode entrar em contato ou não, aí fica a outra equipe para conversar. Mas vamos tentar fazer o que é o passo a passo. Né? E o auxiliar veterinário conversa? Você pode começar a botar mais ou menos, mas deixe sempre a última fala para o veterinário anestesista. Mas você já pode começar a conversar, você pode usar a minha argumentação, olha que é muito bom, a gente trabalha da seguinte maneira, a gente faz de maneira XYZ, né? Inclusive o local que eu trabalho, quem me conhece, sabe que o cliente, quem é nossos alunos do auxiliar veterinário do curso presencial e acompanha cirurgias na veterinária, sabe que a gente pega e nós olhamos na vitrine. Nessa vitrine, o cliente assiste a cirurgia propriamente dita. E com isso a gente ganha mais segurança para o procedimento. Tá? Então, esses termos... E o auxiliar veterinário, ele tem um papel fundamental para o perfeito funcionamento do processo. Se você falhar, não tiver o processo, lascou-se. Né? E aí, a resolução 1281 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, onde regulamenta a função do auxiliar veterinário, ele fala que o auxiliar veterinário deve ser capaz de colher informações e dados. E por isso que eu vou ter que explicar a vocês um pouquinho sobre quais perguntas devem ser feitas, que não pode ser passado em branco e deve ser passado imediatamente para a equipe cirúrgica se você averiguar, porque na verdade a entrevista deve ocorrer com todos. Na prática, a gente muitas vezes vai emendando uma na outra, mas na teoria a gente devia sentar e conversar tudo com calma com o cliente várias vezes. Então, na prática, eu sei que é falha. Então, quanto mais pessoas a gente conseguir conversar, muito melhor. Então, eu vou gravar depois para vocês, em outro momento, uma outra aula explicando quais perguntas devem ser realizadas no procedimento, porque agora eu tenho que ir para a clínica, que tem 4 cirurgias me aguardando e vão querer, se eu me atrasar, vão querer me matar. Então, agradeço vocês mais uma vez por estar aqui até agora assistindo essa aula, né? Então, para a aula também não ficar muito cansativa, assista depois. Talvez você já tenha a próxima aula quando puder. Se não tiver, em breve nos veremos. Obrigadão, galera. Fique bem e vamos trabalhar com excelência. Assista esse vídeo mais uma vez se tiver dúvida e qualquer coisa, sabe que pode me procurar, tá bom? Um forte abraço para todos vocês. Excelente dia para vocês. Até mais. Se já gravei a próxima aula, provavelmente deve ter gravado depois dessa aula. Então, vai para a próxima aula ou nos vemos em breve. Vai descansar. Um abraço.